Estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui, 11h59. Ainda é bom dia. Ainda é bom dia. Paulo? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo sob controle. Tem aquela coisa de chuva no mar serve para quê? Não para nada. Para nada. O mar já está cheio d'água, né? Como essa decisão que saiu agora do TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que diz respeito à ex-presidente Dilma Rousseff e ao ex-ministro Guido Mantega. Os dois foram inocentados naquela história da pedalada fiscal. Adianta de que se Dilma perdeu o mandato? O mandato volta? É só para dizer assim, teve a satisfação, o prazer de dizer a pedalada não foi crime e tal, mas não serve de nada. De nada. Resolveram votar o tal do marco fiscal, o arcabouço fiscal. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reuniu-se ontem à noite com líderes partidários e eles resolveram que de hoje, terça-feira, para amanhã, quarta, olha a foto aí do Arthur Lira, vão votar o marco fiscal. Será? Nova regra fiscal. Em reunião com Lira e governo, líderes da Câmara decidiram votar o texto essa semana, de hoje para amanhã. Arthur dizendo que vai? Na Câmara ele manda. Lá na Câmara. Arthur Lira. Pois é. Então, é claro que o presidente está fora do país, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também, mas lá estavam representantes do governo nessa reunião de ontem. E se o pessoal disse que vai votar, deve votar, porque naturalmente o governo sinalizou que vai atender aqueles pleitos, aquelas reivindicações. Justiça do Distrito Federal condenou a 20 anos de jaula, 20 anos de cadeia, o hacker Walter Delgatti Neto. Aquela história da Operação Spoofing, Sim. Quando ele bisbilhotou a vida de Sérgio Moro, de muitas autoridades da República. 20 anos de cadeia só, para começar. Só para começar mesmo. É um bom começo, né? O histórico do rapaz, a ficha dele é longa. O presidente Lula, como sabemos, está na África do Sul. Tem um dia muito intenso hoje, que é a abertura dessa cúpula dos BRICS, que são os países emergentes. BRICS são as letras iniciais dos países que compõem esse bloco. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South África, que é a África do Sul, escreve-se em inglês. Vamos ver a agenda de Lula para hoje? Tudo já aconteceu, exceção feita ao jantar, porque a África do Sul está 5 horas à frente. Questão do horário. Então, quando eram 6 horas da manhã aqui, já eram 11 lá, houve encontro de representantes do Congresso Nacional Africano, lá em Joanesburgo. Depois o presidente fez o programa de lá. Falou, tal, programa semanal. Em seguida, diálogo do Fórum Empresarial dos BRICS. Depois, a reunião no Retiro dos Líderes, só os líderes, só os presidentes. E a Rússia não foi o presidente, mas foi o chanceler. E o jantar de boas-vindas aos líderes dos BRICS, oferecido pelo presidente da República da África do Sul, que é o Cyril Ramaphosa. A agenda lotada de hoje. Presidente Lula muito animado. Agora há pouco saiu a informação de que já houve o anúncio, Guto, de que o presidente Lula esclareceu no programa semanal de rádio que as transações entre Brasil e Argentina, as exportações, serão feitas agora na moeda chinesa, o yuan, e não mais no dólar. Já houve uma combinação, agora a Argentina está para mudar de presidente. Se o sujeito que ganhou as prévias for eleito, acaba tudo isso. É outro extremo. A ideia é outra, completamente diferente. Mas o Lula está firme nessa ideia de fazer com que os países, pelo menos os dos BRICS, negociem não necessariamente no dólar. Se vai conseguir ou não, a gente não sabe. Porque o dólar é a moeda forte do mundo. Sim. E todo mundo se baseia nela. As exportações, importações, milhões de dólares, bilhões de dólares. Lula quer mudar essa realidade. O governo também está estudando a volta do horário de verão já para esse ano. O martelo não foi batido. Pode voltar e pode não voltar. Há quem diga que isso não adianta nada, não se economiza nada em termos de energia. E muda a programação de televisão, muda o horário de voo, tem uma série de contratempos, né? Muda um pouco a vida da gente. Aqui no Nordeste, menos, porque aqui no Nordeste a gente não tem entrado, né? Mas tem algumas coisas que dependem do horário de Brasília. Horário de voo e programação de televisão, né? O pessoal exatamente, sente muito, e muita gente confunde, acaba perdendo o avião, uma confusão danada, mas que manda quem pode e obedece quem tem juízo, quem decide é o governo. Bolsonaro acabou, se Lula quiser voltar, volta, porque há também uma ideia entre os petistas, e aí isso é público, todo mundo já percebeu, que muita coisa que Bolsonaro mudou, o governo quer fazer voltar ao que era, porque não concorda com as ideias bolsonaristas.
E a ideia do imposto sindical voltar? Essa está pegando, porque muita gente está reclamando, a chiadeira é geral, porque antes da reforma trabalhista, lá no governo Temer, em 2017, o funcionário, o trabalhador, ele pagava um dia de salário por ano ao sindicato. Isso era compulsório, obrigatório. Passou a ser uma coisa optativa. Paga hoje quem quer. E há ideias para que volte o imposto sindical, não mais em um dia de salário, mas 1% do que o trabalhador ganha no ano. Essa média foi feita ontem, 1% do que cada um de nós ganha no ano, dá mais ou menos 3,2 dias de trabalho. Era um dia, vai para 3 ou mais. E aí, esses sindicatos de papel, que existem no Brasil só no papel, vão faturar os tubos. É claro que tem sindicato bom, tem sindicato que atua, que ajuda a categoria, mas tem outros que não servem para nada. E aí vai surgir novos sindicatos. Vão criar sindicatos. Se passar, né? Claro que tem muita resistência. Eu acho que é difícil passar. Pelo menos desse jeito aí. A reação é grande. A reação é muitíssimo grande. Pois bem, e a história que Anchieta enfocou agora com o Dr. Ralf aqui, da 1, 2, 3 milhas. Dentro dos meus parcos conhecimentos e um viajante bissexto que eu sou, eu sempre desconfiei que aquilo era uma pirâmide de passagens aéreas. Parecido com as pirâmides financeiras. Os primeiros que compram, embarcam, fazem a propaganda, depois pipoca, meu amigo. E aí ninguém vai ver um centavo. Pode prestar atenção que ninguém vai ver nada. Perderam pelo pé. E aí vale também em cima daquela história dos consórcios. O Brasil é pródigo nisso, porque nós estamos, infelizmente, no país dos estelionatários, no país dos 171, no país de gente que quer aplicar. E muita gente cai. Como é que o sujeito não fabrica um carro, um automóvel, e ele oferece esse carro mais barato do que a fábrica? Estranho. E tem gente que cai nessa onda. Tem consórcio aí. Se você vai para um consórcio de uma montadora, tem lá o preço da mensalidade para você ser sorteado ou dar um lance. Aí alguém aqui oferece com parcelas menores. É claro que é golpe. Tem alguma coisa errada. Cai quem quer, tem alguma coisa errada. Aliás, o deputado Romero Rodrigues, que é o presidente da Comissão de Turismo da Câmara, entrou no circuito. Tem até um vídeo que o Romero mandou para a gente aqui. Olá pessoal, tudo em paz? Nessa próxima quarta-feira, a partir das 14 horas, estaremos na Comissão de Turismo discutindo, deliberando sobre um requerimento de nossa autoria para convocar o pessoal da 1, 2, 3 milhas para explicar o que tem acontecido no Brasil, um prejuízo muito grande para as pessoas que adquiriram suas passagens e agora estão tendo exatamente a não devolução dos seus recursos, do dinheiro que de certa forma usaram no pagamento das passagens. O Romero está no seu papel, as autoridades estão no seu papel. O ministro do Turismo ontem, o Celso Sabino, se pronunciou, disse que vai já caçar, se não já caçou o registro dessa empresa, mas o pipoco está dado, o desfalque está feito. Isso pareceu com aquele avião que pintaram com as cores da Itapemirim, lembra? Fez uns 15 voos, um monte de gente comprou passagem, todo mundo perdeu. No Brasil, se você compra um bilhete aéreo da própria companhia, você corre o risco de perder o dinheiro, se ela quebrar, foi o caso da Avianca. Aqueles aviões vermelhinhos não voavam aqui para Campina Grande, mas voavam para João Pessoa. Eu viajei na Avianca. Pipocou, quem comprou perdeu pelo pé. Infelizmente, é dessa forma. Aliás, passagem aérea, se você não sabe, hoje é um contrato. Ninguém conclui a compra de um bilhete aéreo no site da companhia aérea se lá no final não clicar naquele quadrinho que tem assim, li e concordo com as condições. Quando você clicou ali, concordou com tudo, depois não adianta reclamar. E o saldo da reunião de ontem, do Fórum Pro Campina, com o governador João Azevedo, além das fotos que foram publicadas, e nós temos algumas, pessoal sorridente, papo tranquilo, bom. Veja ali o professor Washington Pessoa, Inácio Falcão, muita gente conhecida aqui das esquerdas campinenses, John Bezerra, Antônio Pereira, Hermano Nepomuceno, Jô Oliveira. Foi muita gente, viu, participar dessa reunião. Glaucio Jacome. Glaucio Jacome, que é do PCdoB. Vereador Anderson, né? Anderson Pila. Muita gente participou. Olímpio. Né? Pois, Olímpio Rocha, né? Olímpio Rocha, advogado, que é do PSOL, né? Então, todo mundo animado, saiu uma carta, entregaram a carta ao governador do estado, João Azevedo, e a turma está animada, está achando que isso aí vai render frutos para as eleições do ano que vem. Boca maldita vem desse encontro aí, viu? Boca maldita, o comentário de hoje pela manhã no calçadão da Cardoso Vieira, o pessoal analisando a frase do deputado Inácio Falcão.
Romero precisa mostrar que é oposição. Rapaz, você... Romero está muito calado, tá? Só falou sobre 1, 2, 3 milhas. 3 milhas. Ele quer alguns assuntos que desviem dessa história aí, ele por quer, enquanto. Ele quer por enquanto. alçar um voo, mas por enquanto não disse para onde, né? Por enquanto não disse para onde. Pois é, o pessoal discute tudo. Romero precisa mostrar que é oposição. Pois é. Vamos esperar se ele vai mostrar mesmo. É o que temos, Anchieta. Tá bom, Paulo. Até amanhã, então. Até amanhã. Bem, vamos a Brasília agora saber outras notícias da capital federal com Napoleão.